Vai começar mais uma aula do curso preparatório CPA20 que mais aprova em todo o Brasil. Eu sou o Bruno Piacentini, sócio da Mi Banco Educação, e vim lembrar você que além das aulas aqui na playlist do YouTube, você pode acessar a plataforma de estudos da Mi Banco. O link está aqui na descrição e lá na plataforma você tem acesso a mais de 1000 questões de múltipla escolha com respostas em vídeo para treinar bastante e chegar preparado na prova. Além disso, um caderno de questões dissertativas, onde você vai memorizar muito o conteúdo. É o que você precisa para não estudar e sentir que não está aprendendo. Além disso, nós disponibilizamos para você na plataforma um suporte especializado com professores, onde você pode tirar as suas dúvidas segunda a segunda. E tudo isso por apenas R$ 49,90 mensais. O link está aqui na descrição e espero você na plataforma. Tenha uma boa aula. Chegamos à aula mais importante dentro da Resolução CVM 160, onde nós vamos tratar sobre os ritos de registro de valores mobiliários. São dois, rito ordinário e rito automático. Apesar de ser um tema muito importante, vai ser uma aula leve porque eu consigo ilustrar todo esse processo para você. Só que antes de chegarmos em cada um dos ritos, dois conceitos precisam formar a base para esta aula: IPO e Follow-on. Por isso, eu vou trazer você para um desenho que nós vimos basicamente em 2 aulas atrás, quando eu comecei a falar sobre oferta pública de valores mobiliários, onde eu trouxe uma empresa, trouxe aqui para você uma instituição financeira, que também será chamada de agente de underwriter, que oferece para esta empresa 3 serviços: a garantia firme, de melhores esforços, de stand-by, para que possa chegar ao mercado, para que a empresa capte os recursos. Então aqui eu tenho novamente esta empresa. Só que esta empresa aqui, ó, todo esse retângulo pintado de vermelho, representam aqui suas ações. Então aqui 100% das ações da companhia são dos sócios controladores. Eles detêm 100%, ou seja, é uma empresa de capital fechado. Porém, esta empresa precisa de dinheiro, de recursos. E ao invés de sair e procurar um empréstimo no banco com juros altos, ela vai buscar através de investidores. Ela quer sócios para a operação. E para isso, nós já entendemos. Ela vai precisar de um underwriter, uma instituição financeira. Só que a empresa vai dar 100% das ações para o mercado? Não, né? Então seria uma outra situação onde o sócio controlador aqui está vendendo a empresa, pega para vocês aí e por aí vai. Não, ele quer continuar sendo sócio controlador majoritário, mas ele precisa de recursos. Então o comum aqui, ó, se aqui eu tenho 50%, vai aqui 25%. Ele vai colocar no mercado 25% das ações. Esse é o comum, pronto. Então aqui eu tenho esse percentual, 25% das ações, a empresa vai vender para novos acionistas no mercado financeiro. Lembra, esses caras aqui, se estão comprando ações, não estão comprando dívida, estão agora se tornando sócios. Só que para isso precisa do agente de underwriter. Então eu venho aqui com esses 25%, levo aqui para o underwriter, que ele faz este meio campo, né? Faz um intermédio aqui para captar os recursos para a empresa. Lembra? Esta empresa era de capital fechado. Agora, ela abriu seu capital para investidores do mercado que estão na Bolsa de Valores. Perfeito. O que é este processo? É uma oferta pública, uma oferta das ações pública para o público inicial. Pela primeira vez, a empresa está colocando os seus títulos aqui, né, as suas ações, melhor dizendo, para o mercado. Então eu tenho aqui uma oferta pública inicial. Mas Bruno, você escreveu ao contrário. É porque esse é o termo em inglês. IPO, traduzido para português, fica oferta pública inicial. Inicial. Pela primeira vez a empresa coloca aqui algum valor imobiliário à disposição do mercado. Passam-se meses, anos, não importa quanto tempo seja, estes investidores aqui, eles vão vendendo e comprando as ações da companhia no mercado secundário, ou seja, a empresa já captou recursos no mercado primário, na oferta pública inicial. Agora, esses 25% aqui, ela nem sabe mais com quem tá. O João vendeu para Maria, que vendeu para o José, que vendeu para o Renato, que vendeu para o Renan, que vendeu para a Ingrid, vendeu para toda a galera. Eles estão trocando ações e recursos ali e a empresa já tem o dela. Porém, chega um momento em que a empresa quer mais recursos. Bom, agora eu vou sair do Brasil e eu vou expandir, eu vou lá para o exterior. Vou levar o meu negócio para fora do país. E para isso eu preciso de mais dinheiro. Bom, ao invés de ir para o banco
vou fazer o seguinte, eu vou colocar no mercado mais ações. Bom, tenho 75%, eu, sócio controlador, ainda domino ali, 75% está nas minhas mãos e só 25% com o mercado. Tudo bem, então eu vou pegar agora mais 10% aqui, que seja, tudo bem, mais 10%, essa fatia aqui, mais 10%, eu vou levar novamente para um underwriter para que ele consiga mais recursos no mercado financeiro para mim. Quero novos sócios porque eu preciso de mais dinheiro. Agora, eu não tenho um IPO, porque a oferta pública inicial já aconteceu. Então, eu tenho aqui um follow-on, certo? Follow-on. Follow-on, para a sua prova, você pode ver com esse nome aqui, ó. Oferta subsequente. Pronto. Pode vir assim, tá? IPO, oferta pública inicial. Este é o nome que nós temos que marcar. Oferta pública inicial. Follow-on é quando eu já tive um IPO e agora eu vou colocar novos valores mobiliários no mercado. Uma oferta subsequente, seja de novas ações, seja de debêntures, seja de CRI, de CRA, aí depende de qual empresa nós estamos falando, certo? Estes são os dois conceitos básicos que vão dar aqui a base para que a gente fale sobre os ritos. Então deixei aqui elaborado também no slide para que você possa fazer suas anotações e tenha o conteúdo completo, tá? IPO, Initial Public Offering, com esse meu inglês maravilhoso, oferta pública inicial, e temos o follow-on, que a tradução seria uma oferta subsequente. IPO, primeira oferta de ações da empresa para o mercado, e follow-on, oferta de ações ou demais ativos de uma empresa que já possui capital aberto. Capital aberto é porque ela fez o IPO e ações negociadas na Bolsa de Valores. Para a empresa realizar o IPO e o follow-on, será necessário utilizar os ritos de registro. Então, todo esse processo que nós vimos aqui, ó, seja um IPO, seja um follow-on, eles precisam de um intermediador. E eles precisam seguir agora um rito de registro. Vamos entender o que é este rito. Eu vou fazer de duas maneiras aqui, tá? Primeiro, como era e ainda é um dos ritos, e agora como temos também uma outra opção, que é um outro rito. Beleza. Eu tenho aqui uma empresa e eu tenho o mercado, certo? Empresa e mercado. Bem clássico, bem tranquilo. Até esse momento aqui, esquece um pouquinho IPO e follow-on, tá? Nós vamos entender como que IPO e follow-on entram aqui no próximo slide. Agora, eu só preciso que você entenda o que é um rito de registro e quando que basicamente ele vai ser automático e quando que ele vai ser ordinário, certo? Bom, eu tenho que a empresa quer captar recursos do mercado financeiro com algum título, seja uma debênture ou seja ofertando suas ações, não tem problema. O que ela precisa é pegar aqui os títulos, levar então até aqui para chegar ao mercado. Só que perceba que nós temos aqui no meio alguma coisa. Ah, já sei, Bruno. São instituições financeiras como agente de underwriter? Sim, são sim. Só que, além disso, além desse processo do underwriter, alguém precisa autorizar este valor mobiliário chegar para o mercado. Eu estou falando da Comissão de Valores Mobiliários, certo? A CVM, ela vai autorizar, antes de autorizar, ela vai analisar, então chega aqui para a CVM todo o prospecto, chega todas as informações deste valor mobiliário que vai para o mercado. Lembra quem faz o prospecto, quem faz a lâmina, todas aquelas informações? Empresa junto com um agente de underwriter. Eles formulam aqui e mandam para a CVM. A CVM analisa, ih, tá errado aqui, hein? Tem uma coisa aqui que ficou errado. Volta para a empresa, volta para o underwriter, eles refazem, mandam para a CVM olha e, bom, agora tá certo. Tudo certo, está autorizado. Pode chegar até o mercado. Isso ainda acontece e quando acontecer nós vamos chamar de rito ordinário. No rito ordinário, obrigatoriamente será necessário a emissão de prospecto e lâmina.
E se eu falo de prospecto, eu falo de prospecto preliminar e o prospecto definitivo, tá? Então, no rito ordinário, precisa da autorização da CVM e precisa de prospecto e lâmina. Quando nós tivermos aqui embaixo, será um processo diferente. Então, aqui eu tenho duas formas da empresa trazer o valor mobiliário até o mercado. A primeira forma aqui em cima, ó, aqui eu tenho o valor mobiliário e ele vai assim, ó, pronto. Vai direto para o mercado. Caramba, Bruno, não passa pela CVM? Não, não passa pela CVM. A CVM não precisa analisar, a CVM não precisa autorizar, nada. A empresa manda direto para o mercado o seu valor imobiliário. Num segundo momento, aqui ainda eu tenho valores imobiliários que chegam até aqui e também precisam passar por alguém. Ah, beleza, Bruno, precisa passar pela CVM? Não. Só passa pela CVM quando for rito ordinário. Aqui eu estou falando de um rito automático. Rito automático. E se é um rito automático, basta passar por um agente autorregulador, que pode ser, por exemplo, a Anbima. A Anbima pode fazer essa análise e falar, ó, tá tudo certo, não precisa mandar para a CVM não. Eu aqui, como autorreguladora do mercado de capitais, estou dando ok para o seu prospecto e lâmina. Aqui. Prospecto e lâmina. Então, quando eu falar de rito automático, onde o processo passa por um agente autorregulador, eu preciso obrigatoriamente de prospecto e lâmina. Tá, Bruno, agora eu não entendi esta parte aqui. Como que vai direto para o mercado? Vai direto para o mercado quando for aqui para investidores profissionais e para investidores qualificados. Quando for para investidor profissional, ou seja, um valor imobiliário para o mercado onde só será ofertado para investidor profissional, vai direto, certo? Vai direto e não precisa nem de prospecto e nem de lâmina. Já vou mostrar mais detalhadamente para você. Foca somente no fluxo agora. Quando for para investidor qualificado, aí vai direto. Não precisa nem de CVM, nem de agente autorregulador. Só que aqui precisará de prospecto mais lâmina, certo? E aqui embaixo, para quem que é essa oferta? Pensa só, se o investidor profissional vai direto, sem prospecto e lâmina, se para o qualificado, eu desci um pouquinho, pode ir direto, mas precisa de prospecto e lâmina, para quem que a empresa pode ofertar algum valor imobiliário que precisa passar pelo agente autorregulador e precisa de prospecto e lâmina? Para o investidor não qualificado. Pronto. Quando for investidor em geral ou não qualificado, que é a mesma coisa, né? Estou falando com dois termos a mesma coisa, precisa passar pela Anbima, por um agente autorregulador, e precisa de prospecto e lâmina, certo? Rito automático, rito ordinário. No rito ordinário em si, eu tenho assim, ó. Eu tenho aqui que precisa da CVM, precisa do prospecto e precisa da lâmina, certo? Para quem é esta oferta? Para investidor em geral. Vou colocar de novo não qualificado, para já ficar na nossa cabeça. O rito automático pode ser para profissional e qualificado, e aí tem facilidades, e pode ser também para investidor não qualificado. Aí a única facilidade dele é que não precisa da CVM, precisa da Anbima ou algum agente autorregulador que não a Anbima. Mas, quando eu falo de rito ordinário, estou falando de investidores não qualificados, investidores comuns, que precisam de prospecto, lâmina e ainda assim da autorização da CVM, certo? Fica ainda mais claro. Eu quis desenhar todo o fluxo passo a passo com você, mas eu deixei aqui também bonitinho no slide, e esse é o material que você tem, inclusive, na nossa apostila. Rito automático e o rito ordinário. Tem todo desenhadinho. Então, quando a empresa está fazendo dentro do rito automático, ela pode ir, direto para o investidor, e aí, se for investidor profissional, vai tranquilo, vai com Deus, e se for investidor qualificado, precisa de prospecto e lâmina. Agora, quando eu tenho rito ainda automático para investidor em geral, precisa passar por um agente autorregulador e eu preciso de prospecto e lâmina. Quando eu tiver um rito ordinário, a empresa está negociando obrigatoriamente com investidores em geral, precisa da autorização do órgão máximo, né, quando se trata de valores imobiliários,
CVM, e aqui prospecto e lâmina serão necessários para que chegue então até o investidor. Agora sim, eu quero que você preste um pouco mais de atenção, porque na sua prova você precisa identificar o fluxo, precisa saber o que é um rito automático, um rito ordinário, quando que precisa da CVM, quando que precisa da Anbima, e você precisa saber também quando que precisa ou não de prospecto e lâmina. Então eu deixei um pouco mais desenhado dentro de algumas tabelas. Primeiro, nós vamos falar sobre IPO, certo? IPO. Por isso que era importante começar essa aula falando, gente, isso aqui é IPO, isso aqui é follow-on. Então esquece follow-on, vou falar só de IPO. O IPO, ele tem rito automático e rito ordinário. Sempre que for IPO, eu estou falando com investidores em geral, não qualificados, beleza? E aí, quando esta oferta puder ter análise de autorreguladora, nós vamos precisar de prospecto e lâmina e será um rito automático. Quando esta oferta não tiver análise da autorreguladora, leia a Anbima como principal, precisa ainda de prospecto e lâmina, mas será considerado um rito ordinário, certo? Rito automático, rito ordinário. E se eu falo de rito ordinário, e aqui eu não tenho a análise do autorregulador, é claro que obrigatoriamente precisa chegar até a CVM, certo? Neste desenho aqui, rito ordinário. Agora, follow-on, esquece a IPO, já fez a oferta pública inicial. Quero fazer mais negociações de valores imobiliários. Rito automático e rito ordinário. Quando que pode ser rito automático? Para investidor profissional, e aí não precisa de análise da autorreguladora e não precisa de documento nenhum. Pode ter uma pergunta somente elencando a lâmina. Será necessário lâmina para investidor profissional? Não. Porque, inclusive, não precisa nem de prospecto, tá? Então, a Anbima deixou muito claro, ou até mais, tá? A CVM, na sua resolução 160, quando você lê na íntegra aquele documento gigantesco, eles deixam muito claro que não será necessário a lâmina quando não tivermos prospecto. Então, por ter essa informação várias vezes lá na resolução, que eu li, reli, desenhei toda ela, eu quero trazer aqui para você que a lâmina é muito importante para a Anbima e para a CVM, certo? Então pode ter um detalhe mais importante assim. Quando para investidor qualificado, também pode ser por rito automático, também não precisa passar por entidade autorreguladora, só que aí, peraí, não é investidor profissional, é um qualificado. Pode passar direto, só que aqui eu preciso de um prospecto de uma lâmina. Investidor em geral, sim, tudo bem, você já fez o IPO, certo? Já fez o IPO. Agora você quer fazer um follow-on. Tudo bem, pode fazer para investidor em geral no rito automático. Pode chegar direto para o mercado, não precisa passar pela CVM, mas passa um pouquinho ali numa entidade autorreguladora. Deixa ela fazer uma análise ali para que esteja tudo certo e também deixa disponível prospecto e lâmina. Rito ordinário será feito para investidor em geral e não precisa passar por análise autorreguladora, só que precisa de prospecto e lâmina, tá? Então aqui você tem toda a base do que é um IPO, do que é um follow-on, tem todo o fluxo, tudo desenhado, quando que é um rito automático, quando que é um rito ordinário, quais são as diferenças, ou seja, rito ordinário precisa obrigatoriamente passar pela análise prévia da CVM. CVM tem que analisar e tem que aprovar. E se passa pela CVM, cara, não tem como, prospecto e lâmina. Agora, é um rito automático, beleza. Num rito automático, então, às vezes, eu posso ir direto para o mercado, e aí eu falo de investidor profissional. Eu posso ir direto para o mercado, falo de investidor qualificado, só que preciso de prospecto e lâmina, e às vezes eu preciso passar por uma entidade autorreguladora, que ainda assim é um processo mais rápido do que passar pela CVM. Então tenha isso em mente. Quando eu falo rito automático, é para facilitar o acesso das empresas ao mercado, para que seja mais rápido todo esse processo de oferta pública de valor imobiliário, para que a empresa tenha também o capital cada vez mais rápido. Principal aula aqui de resolução CVM 160, aguardo você na próxima. Ei, tá gostando desse conteúdo gratuito? Então faz o seguinte, compartilha para todo mundo que está estudando para CPA 20, que eu quero todo mundo aprovado, assim como você. Não se esqueça que na plataforma de estudos da Unibanco, você conta com mais de 1000 questões de múltipla escolha para você fixar bastante o conteúdo e também entender a linguagem da prova.
Além disso, a plataforma conta com um suporte especializado de professores para te auxiliar, tirando todas as dúvidas que você tiver durante o seu caminho até a aprovação. O link para você se inscrever está aqui embaixo na descrição e você se inscreve por apenas R$ 49,90 mensais, modelo de assinatura mensal, onde você cancela quando você quiser.